Queridos, no mês de março, nós caminhamos na direção do estabelecimento do nosso ano eclesiástico, para onde a gente vai a partir deste mês até março do ano que vem. E uma coisa que o Senhor vem tocando no meu coração é convidar a igreja a pensar que tipo de igreja nós queremos ser. Que tipo de igreja nós queremos ser? Quando nós pensamos igreja, e hoje de manhã foi interessante, uma jovem, eu não sei o nome dela ainda, porque a fichinha não chegou na minha mão, mas é uma jovem que está ali, atrás da Ronilda. Ô Ronilda, descobre o nome dela e fala bem alto para mim aí. Priscila. A Priscila falou: pastor, essa igreja, ela é batista, assim, é batista igual a batista lá da primeira de São Paulo? Sim. Batista ligada à Convenção Batista Brasileira. Ah, é essa aí mesmo. É que às vezes tem umas igrejas que são diferentes. Aí eu falei, poxa, na primeira de São Paulo, Priscila, você não vê uma banda acústica assim, mas a gente é na mesma linha, tá? Mas o que é interessante é essa preocupação em procurar um lugar onde você tem uma segurança do ensino da palavra, onde você tenha segurança da ministração da palavra, de como as coisas serão conduzidas. E quando Paulo escreve aos aos Efésios, Paulo vai tratar algumas questões ligadas a esta resposta que você precisa dar. Que tipo de igreja você quer ter? E que tipo de igreja você quer ser? Porque igreja, longe das paredes, longe da estrutura, igreja é gente. Igreja são pessoas. Igreja é a própria palavra que vem do eclésia, que é a assembleia. Ela é a reunião de pessoas. Então, quando a gente pensa, eu gostaria de estar ou de ser membro de uma igreja que leve Deus a sério. Eu preciso levar Deus a sério. Tem essa situação. Muitas vezes cobram, a igreja não faz isso. Porque se você faz, a igreja faz. Porque você é parte da igreja. Então, quando olhamos para esta carta aos Efésios, em toda ela, nós vamos ter um desenho que Paulo vai traçando e pintando a respeito da igreja, do retrato da igreja que seja preferível. Agora, quer ver uma coisa interessante? Normalmente, e você será abordado por pessoas que dirão o seguinte: meu irmão, nós estamos preparando o carômetro da igreja. Isso a turma vai fazer depois, né, Davi? Mas já era um projeto que a gente tinha, até começamos uma vez, alguns lembram que eu já tirei foto, mas vocês serão abordados por alguém com um celular. Meu irmão, eu preciso tirar uma foto sua para fazer o carômetro da igreja. E ela vai sacar o celular. Mulheres, ao serem abordados, vocês pararão, vocês estarão do bracinho cruzado, vocês olharão para a câmera e deixarão tirar a foto? Inevitavelmente não. Vai dar aquela ajeitadinha num fiozinho de cabelo. Não, pera um pouquinho, né? Enfim, a menos que você garanta assim, full time de beleza, intocável. Não, pode tirar, o modelo está preparado a qualquer tempo. Então, quando você vai tirar uma foto de um futuro preferível, normalmente você quer dar uma ajeitadinha. A ajeitadinha pode não mudar nada. Não, pera um pouquinho.
Não mudou nada. Mas tem aquele, acertar o cabelo, enfim. Que futuro preferível de igreja nós estamos procurando? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios, e nós vamos trabalhar a partir do verso 4. Efésios, a partir do verso 4. Se alguém perdeu a sua Bíblia, no último banco do lado direito, tem um desses suportes que tem algumas Bíblias que o pessoal está recolhendo e colocando ali. Então, se você esqueceu sua Bíblia aqui na igreja, você procure ali, porque se você demorar, ela vai para a casa do oleiro, mesmo que seja em inglês. Amém? Então vamos lá. O que diz a palavra de Deus nesse texto? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Qual é o pedido que Paulo faz? Não é um pedido comum, não é um pedido simples. Efésios capítulo 4, Paulo põe peso na sua palavra. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por quê? Verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Tem um barulho, acho que é... Vão tirar esse barulhinho aí. Qual é o retrato que Paulo desenha neste texto? Uma igreja que vive junto, uma igreja que caminha junto, uma igreja que anda junto, uma igreja que experimenta situações junta. E quando Paulo vai dar essas características, ele vai mostrar que a unidade que deve prevalecer entre nós cristãos é prioritariamente necessária para que sejamos uma igreja que ande de acordo com o que agrada o coração de Deus. Nós não precisamos caminhar como igreja e nem podemos para agradar homens, para agradar pessoas, porque ao fazer isso, o nosso foco muda. Eu deixo de agradar o Senhor da igreja para agradar a igreja do Senhor. E quando a gente inverte esta valoração, nós acabamos por inverter valores tremendamente importantes e a gente perde o foco do agradar a Deus, porque o nosso foco é agradar pessoas. O que Paulo propõe
nestes versos que lemos? Primeiro, que atitudes precisam ser tomadas entre os cristãos para que haja uma situação de paz, de tranquilidade, como agora. Parou o barulho. Aí, Marquinhos. Atitudes essenciais, atitudes importantes, e a gente encontra nos 2 primeiros versos. Porque no verso 1, Paulo já dá o quadro geral. Rogo-vos que andeis de forma digna da vocação a que fostes chamados. Essa questão de andar de forma digna é a identificação do homem de Deus, da mulher de Deus, como homem e mulher de Deus. Já disse algumas vezes aqui sobre a questão da vida militar, como tem ali as suas regrinhas, os seus detalhes. Nunca me esqueço do dia da formatura. É formatura que chama, Lívia? Sim, no dia da formatura da Lívia. Gente, chovia tanto, mas chovia tanto. E os soldados parados no pátio, numa posição ereta, mas nem piscava, a água até batia nos olhos, malemar a pálpebra mexia, era a única coisa que mexia. E soldados e homens e mulheres, soldados, parados, a chuva batendo e a cerimônia acontecendo, como se estivesse num dia assim, nublado, sem muito sol, sabe, tranquilos, postados sem se mexer. Atitude digna. Se um soldado se apresenta com a bota desamarrada, com a calça enfiada uma parte, a outra solta. Eu nunca fui militar, mas eu presumo que esse, na apresentação da tropa, dali ele já vai para a cadeia. É para a cela. Não é não, Júnior? É mais ou menos, né? O Júnior foi militar. Um advogado pode adentrar a uma sala do juiz de bermudão, chinelo crocs? Dá? Não. Uma advogada pode entrar na sala de um juiz, na sala de um júri, com vestido extremamente florido, com decote grande, com rasgo até aqui, curtinho? Não pode. Existem regras que sinalizam a indumentária, a postura. Como você se sentiria sendo abordado por um médico com uma camisa suja, com a unha suja, cheirando cigarro? Como é que você se sentiria? Eu passei por uma experiência, fui a uma clínica, passei por um cara na rampa, passei por um cara na rampa, que estava lá debruçado na rampa, tinha até uma marquinha do ferro onde ele estava debruçado assim, fumando, mexendo lá numa lata. Aí quando, seu Jairo, eu entrei, olhei para a cara dele, não é nada não, acho que eu entrei na sala errada. Não, você não é o seu Jairo? Sou, mas fui. Nem quis saber de voltar nessa clínica. Então, que tipo de igreja eu estou apresentando lá fora? Paulo convida a andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Que atitude me faz ser reconhecido como alguém que anda dessa forma? Andar com toda humildade, modéstia no pensamento e no comportamento. Toda humildade, a parte do toda, lembra que esta característica, ela precisa permear toda a minha vida, com uma atitude de humildade, não com atitude de soberba, atitudes de humildade. Isso vai
caracterizar a sua caminhada, o seu andar, como sendo um andar digno. E Paulo continua, com toda humildade e mansidão, bondade e submissão se misturam na tradução da palavra mansidão. Essa atitude de mansidão, ela não disputa autoridade, ela não questiona, é uma posição e uma atitude de tolerância. A pessoa que é mansa, ela é mais tolerante porque ela carrega no seu andar esta marca de uma pessoa mansa. E a palavra nós identificamos quando você pensa num cão bravo e num cão manso. Aquela atitude de ser afável, de ser receptivo. Nós temos agido e vivido assim? E Paulo continua, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Essa palavra, ela quer dizer paciência do tamanho da palavra, longanimidade. Então, uma paciência longa, uma tolerância longa, uma perseverança longa, uma atitude não provocável. Sabe, se você passar por provocações, a pessoa que deve ter essa característica, ela vai demorar em ser provocada. Por quê? Porque ela tem a mansidão. Por quê? Porque ela tem humildade, que está gerenciando as suas atitudes. E Paulo continua: andeis de modo digno. Como? Com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Se eu parasse a leitura aqui, é o que muita gente faz. Tem que suportar, né? Não é desse jeito. Porque Paulo continua mostrando que esse suportar um ao outro deve acontecer, mas com uma característica que está lá no fim. Qual é? Em amor. Tá bom. Então, vamos lá. Vou fazer isso que você está pedindo. Tá bom. Vamos conversar. Não, tá bom. Vamos caminhar junto. Não, tá bom. Você faz... Efésios diz que eu tenho que suportar. Não, você está perdendo tempo, está ficando estressado, está pecando, né? Porque o suportar aqui é em amor. Para que isso aconteça, precisamos da humildade tomando conta do nosso coração, da mansidão mesclando os nossos sentimentos, da longanimidade. Tudo isso, na hora que for misturado, vai aparecer dentro desta visão, da atitude de suportar um ao outro em amor. Estas atitudes não são fáceis de conseguirmos. Por isso, no verso 3, Paulo diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito, ou seja, o Espírito Santo espera esta unidade no seio da igreja. Mas para que essa unidade aconteça, atitudes de humildade, mansidão, longanimidade, suportar um ao outro em amor, requer um esforço. É o que diz o início do verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando pensamos em vínculo da paz, é pensar num pote de morangos, que você põe creme de leite bem molinho em cima, e aí ele vai envolvendo tudo aquilo.
Deu fome agora. Deu água na boca. Bom, isso é vínculo. É envolver tudo. É deixar tudo dentro dessa situação. Procurar com esforço essas atitudes. Porque o Espírito Santo espera da igreja essa atitude com um vínculo da paz. Ou seja, a paz será o que determina se estamos caminhando assim ou não. Não é verdade, queridos? Você já se lembrou de momentos na sua vida eclesiástica? E aí, vida eclesiástica é aquela vida de crente com crente, de pessoa com pessoa, onde não havia paz, onde não havia esse sentimento. Pode pensar um pouquinho. Você vai perceber que em algum momento na relação faltou humildade de alguma das partes, faltou mansidão, faltou longanimidade, faltou suportar um ao outro em amor. Consequentemente, falta a paz. E esse sustentáculo de ânimo, de mansidão, de longanimidade, de suportar, é como uma cadeira com 4 pezinhos. Se tirarmos um, dá para sentar? Dá para sentar. Mas você vai fazer um esforço muito maior para manter o equilíbrio, e você nunca vai poder descansar o seu corpo, porque se pender para o lado que falta o pezinho, vai cair. Então, quando a gente pensa nesses pilares da unidade, nós temos a clara certeza de que nós precisamos de cada um destes para que haja estabilidade naquilo que temos esperado. E aí Paulo vai dar até o final do texto a razão de Deus para que haja isso entre nós. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Se Deus, na sua essência, se as coisas de Deus, batismo, fé, vocação, é tudo uma coisa só, nós também precisamos viver unidos e como um. É difícil, não é fácil. Por isso o verso 7 está presente. Mas a graça de Deus, a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O que quer dizer isso? Quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Queridos, a situação é tão complicada que Jesus precisou morrer por nós para que a gente tivesse forças, sendo libertos do pecado. Por isso ele levou cativo aquilo que nos prendia, e agora, livres do pecado, nós temos condições de caminhar livres do pecado na direção de sermos uma igreja que agrade o coração de Deus, uma igreja que anda junto, uma igreja que anda norteada por um só Espírito, sabendo que é um só corpo, sabendo que é uma só fé, sabendo que fomos chamados a uma só vocação. Por isso, nós queremos trabalhar na direção de sermos uma igreja que caminhe com foco. Nós não podemos
enfraquecer a nossa jornada, indo cada qual para o lado que bem pretende. Precisamos caminhar para onde o Espírito direciona, e nós temos um só Espírito. Se temos um só Espírito, o que nós fazemos debaixo da orientação desse Espírito vai sempre dar certo. Nunca vai dar errado. Porque o Espírito que move o teu coração move o meu. O Espírito que move a nossa ação é o mesmo. Então, com vistas a esta busca, a este perseguir esse alvo, de nos tornarmos uma igreja que seja unida em um só corpo, em uma só fé, em um só Espírito, em uma só vocação, reconhecendo que somos filhos de um só Deus e que tem um só Espírito sobre nós, é que nós queremos caminhar na direção que o Senhor tem a nos mandar. Amém? Dificuldades virão, com certeza. E é nesse momento que a gente tem que praticar os pilares dessa unidade. Toda humildade a partir de mim. Toda mansidão a partir de mim. Toda longanimidade a partir de mim. Suportando um ao outro a partir de mim. Porque quando você inicia o processo, você contagia quem está do seu lado. Por outro lado, quando você se mostra resistente ao processo, você fecha a ação na vida de quem está do seu lado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, orientados tão somente por esta palavra, que é uma só, e é sobre ela que nós vamos debruçar quando os assuntos se tornam controversos. É sobre ela que nós vamos debruçar quando quisermos entender melhor o que fazer, o que não fazer. É sobre ela que nós vamos depositar a nossa fé, porque é isso que está na nossa declaração de fé. Temos a Bíblia como única regra de fé e prática. E quanto mais estudarmos e compreendermos esta palavra, mais unidos caminharemos. Amém? Coloque-se de pé, vamos nos juntar ao centro. Se somos uma igreja que anda junto, a gente quer estar junto. Se somos uma igreja que quer viver e ser vista lá fora como uma igreja unida, precisamos dessa atitude. E quando você toma essa atitude, você sai da sua zona de conforto. Você sai daquela atitude que você está de acomodação, e você tem que se mexer, nem que for um pouquinho, mas você precisa se mover. Na vida espiritual é sempre assim. Se você estacionar e ficar acomodado, você vai ter problemas, porque a igreja é dinâmica, a igreja mexe, a igreja anda. E se uma das perninhas do tripé não quiser caminhar, a casa vai cair. Mas em nome do Senhor, essa igreja nunca vai cair, porque o Cristo que nós servimos já declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, juntos somos mais fortes. Amém?
Pai Celeste, muito obrigado pela bênção de podermos caminhar, como a tua palavra diz, um só corpo, uma só fé, um só Deus e Pai, um só Espírito. Muito obrigado, Deus, porque para viver esta unidade, precisamos exercer as nossas atitudes essenciais: humildade, mansidão, longanimidade, suportar um ao outro, tudo isso permeado pelo amor que vai nos levar a viver em paz. Ajuda-nos a compreender os direcionamentos que o Senhor quer dar a nós. Para isso contamos com a tua direção pelo Espírito e com a tua direção através da tua palavra. E é no teu nome, ó Cristo amado, que oramos, hoje e sempre. Amém, amém. Dê um abraço em quem está do seu lado e sente no seu lugar.